Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez, né? E hoje chegou mais uma mensagem. Não sei se eu tenho essa mensagem já, não sei se todo mundo tem, ou se chamado para fora. Acho que poucas pessoas têm. Pois é. Então chegou essa mensagem, esse chamado para fora, já está ali, os irmãos podem pegar depois, né? Hoje eu quero aproveitar bastante o tempo, nós vamos falar sobre um assunto, todo assunto é claro que é muito importante, mas nós vamos falar de um assunto sobre o jubileu, sobre o jubileu 70. Nós já temos o entendimento que desde que começou a contagem dos jubileus no passado, lá no Velho Testamento, até a mensagem do sétimo anjo, a mensagem do sétimo anjo é o último jubileu. Então nós vamos falar sobre isso. O que significa jubileu também, né? Então, desde a contagem do primeiro jubileu, que nós vamos ler aqui em Levítico, até a mensagem chegar até nós, então foram 70 jubileus. Mas antes aqui, eu vou citar o nome de algumas pessoas, praticamente quase são os mesmos, né? Mas o irmão Divino, o irmão Daniel, o irmão Sebastião, a mãe da Valdirene, a dona Joanica, ela está internada, está no CTI, com problema de pulmão. Nós vamos orar por ela, ela ficou internou, eu creio que foi hoje. E aí Marcelo ligou para nós, ou mandou uma mensagem, que ela está internada, então aí nós vamos orar por ela, né? E por esses irmãos. Eu estava lembrando ali de uma coisa, o irmão Sebastião sempre ficava sentado aqui, né? Aí eu estava até lembrando como que é a vida aqui, né? A vida aqui é uma passageira mesmo, né? Quer dizer, há pouco tempo estava sentado aqui, hoje já não tenho condição nem de vir mais na igreja, né? Isso pode acontecer com todos nós, né? Se o tempo durar mais, o mundo durar mais, quer dizer, cada dia que passa, você vai perdendo, né? Perdendo. Como volta, como se fosse criança, né? Então, é uma coisa que praticamente se eu fizesse um pedido para Deus, né, se fosse possível, mas não é possível a gente fazer um pedido para não chegar a uma condição dessa, né? Porque às vezes a gente tem que chegar, né? Mas pedir a Deus que quando chegar a uma condição dessa, que a nossa alma já esteja limpa, né? Porque chegando a uma condição dessa, você não sabe o que fazer, você não sabe o que fala, sabe mais nada, sabe? Passa por alto tudo, né? Mas quando chegar essa condição, como ele, sentava aqui, não perdia um culto, né? Quer dizer, aí está seguro, né? Quando chega numa condição dessa, mesmo que chamar hoje para vir na igreja, não, eu não vou não. Mesmo que falar, não tem problema, ele não está fazendo o que ele quer, sabe? É a mente que está fraca, não tem mais mente para isso, né? Então, mas eu creio que chegou nessa condição, mas tudo que ele pôde fazer, ele fez. Não perdia um culto, né? Então, sempre estava aí sentado para ouvir a palavra. Eu creio que esse a coisa principal para nós aqui na Terra é valorizar a palavra de Deus, né? Dar valor. Se nós não dá conta mesmo, se não vier na igreja, mesmo assim, mas que procura ou ouvir ou ler a mensagem, ler a Bíblia, né? Não perder tempo, né? Isso é que vale para nós hoje, né? Mais nada, não tem mais nada aqui na Terra, né? Então, hoje o único recurso, bom recurso e a coisa verdadeira não deu conta de vir na igreja, pega a mensagem, vai ler, ou vai ouvir a mensagem, né? Não deixa de ouvir, não, sabe? Deus
nos deu esse direito. Estava até lembrando, assim, são poucas pessoas que estão aqui, mas essas poucas pessoas é as que tinha que vir aqui. Mas através da internet, às vezes, tem muitas pessoas que estão ouvindo, sabe? Por exemplo, o culto de domingo, não sei se retrasado, tanto no canal da igreja como do irmão Silas, já vai quase 1.400 pessoas que ouviu, né? Não, às vezes não tem aqui, mas tem outros que estão ouvindo, né? Então, a palavra está sendo pregada e alguém está ouvindo, né? E que é muito importante. Por isso, a gente tem que dar graças a Deus por Deus ter nos concedido essa maneira de pregar a palavra de Deus, né? Mesmo através da internet, né? Uma coisa que, na verdade, veio pela ciência, mas o profeta chegou até a falar uma coisa, numa mensagem, ele diz o seguinte, ele diz assim, olha, alguém perguntou se a televisão, mais ou menos se tinha problema, né? Ele falou, olha, se tem, o telefone também é um problema, o rádio também o é. Vai depender da maneira que você usa. Vai depender da maneira que você usa, sabe? Se vai usar para o mal, tem problema. Mas se você vai usar para o bem, hoje praticamente ninguém fica sem um telefone. Tudo que você tem que resolver, você tem que resolver pelo telefone. Então é a coisa difícil, né? Mas graças a Deus em meio a tudo isso, nós temos uma revelação maior que veio de Deus, né? Que é muito maior do que a própria ciência, né? Então nós temos esse conhecimento, que a revelação que nós temos é maior do que qualquer coisa da ciência, né? Isso é que é mais importante. Então nós vamos nos colocar em pé e vamos ler a palavra de Deus no livro de Levítico. Eu quero que vocês entendam, isso aqui nós já lemos várias vezes, mas esse aqui é o início de todos os jubileus. Então, por isso que em qualquer lugar que você lê aqui, você vai falar de todos os jubileus. Até aqui já mostra o último. Aqui mesmo mostra o último jubileu, sabe? A própria leitura mostra a mensagem que nós estamos pregando. Se você prestar bem atenção, você vai notar que esse último jubileu já está aqui. Então vamos ler, começar no verso 8 de Levítico 25. Então vamos começar aqui. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Aí mesmo aqui já. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis a cada um a sua possessão, e tornareis a cada um a sua família. Que são 2 famílias que estão na terra, a de Deus e do diabo, né? Então você sabe disso, né? O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas. Porque jubileu santo será para vós. A novidade do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quer dizer, cada um a sua família. Ou para Deus, ou para o diabo. São 2 famílias que estão na terra. Então, nesse jubileu que nós vamos falar dele. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos lembrar das pessoas que estão doentes e que o nosso Deus pode
ir de encontro a cada um deles. Senhor Deus, graças te damos, Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui diante desse altar. Também, Senhor Deus, lembrando o irmão Inácio, ele não está aqui, mas o Senhor sabe onde ele está, Senhor, e o que está acontecendo. Meu Deus, assim nós entregamos ele também em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, nesta hora, Senhor, nós vamos pedir, Senhor, pela mãe da irmã Valdirene, Senhor, que está internada ali no CTI. Meu Deus, eles estão pedindo oração, é porque eles creem em tua palavra, Senhor. Meu Deus, assim nós entregamos, Senhor Deus, a ela, Senhor. Meu Deus, a dona Joanica, Senhor, em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor entre em ação em favor dela, através do sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, Senhor, para que o seu pulmão venha a funcionar normal, Senhor, que toda falta de ar, que todo aquele problema saia dela, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, para que ela possa respirar bem, Pai. Assim nós pedimos por ela, pedimos pelo irmão divino, Senhor, pela recuperação dele, Senhor. O irmão Sebastião também, Senhor, para que o Senhor possa cuidar dele ali, a sua filha que cuida dele ali, Senhor, também. Meu Deus, também o irmão Daniel, que nem está vindo, Senhor. Ajuda o irmão Daniel, foi um homem que sempre esteve na igreja também, Senhor, e hoje não vem, não é porque não quer, é porque não dá conta, Senhor. Mas que o Senhor possa cuidar dele ali, onde ele estiver também, Senhor. Assim nós entregamos todos em tuas mãos, Senhor, não só esses, mas se tem mais alguém doente, Pai, nós entregamos todos em tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar de cada um, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Também nós queremos estar em tuas mãos, Senhor, pedir a tua graça e a tua misericórdia, para que o Senhor possa abrir a nossa mente, Senhor, e o nosso coração e a nossa alma, para entender a tua palavra, Senhor. Meu Deus, para que nós possamos sair daqui abençoados nessa noite, através da tua palavra pregada, Senhor. Meu Deus, fala conosco mais uma vez, tanto os irmãos que estão aqui, quanto aqueles que estão através da internet, Senhor. Abençoa cada um, Pai. Meu Deus, e também as suas famílias, que eles possam receber graça do Senhor, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me ajuda a ajudar o teu povo, Senhor, que está na face da terra, aonde a minha voz chegar, Senhor. Meu Deus, que não apenas a minha voz, mas através da minha voz, Senhor, chegar a tua palavra e possa haver libertação total na vida das pessoas, Senhor. E eu te peço, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos todas essas coisas. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Então, como eu anotei essas escrituras, e para falar com os irmãos, e mostrar que desde o Velho Testamento, isso vem acontecendo sobre esse jubileu, e toda vez, por exemplo, vamos voltar nos dias do próprio Senhor na terra. Quando Jesus veio aqui na terra, ele veio no final dos 6.000 anos, e ele viveu aqui na terra no 7º dia, e nós já entendemos que por que toda a mensagem vem no final da era. Jesus, quando estava na terra aqui, ele veio exatamente para revelar o 7º dia, porque 6.000 anos já tinham passado. Ele chegou no final daquele 7º dia para revelar aquele 7º dia ali. E ele foi rejeitado. Eu até anotei aqui, foi no 7º dia que os judeus rejeitou a libertação e por não entender aquela mensagem que chegou a eles. Como nós estamos aqui, como nós estamos sempre pregando para abrir o entendimento das pessoas a entender a mensagem da hora. Porque se nós não entendemos, não há libertação.
A libertação só vem quando nós entendemos a mensagem da hora. Lá os judeus não foram libertados. Houve algumas pessoas, sempre foi assim, que entendeu aquela manifestação. Quando Jesus chegou, eu até anotei aqui, em São João 5, versos 16 ao 18, quando ele chegou para pregar e mostrar que ele realmente estava cumprindo aquele dia. Eles rejeitaram aquilo, eles não quiseram, sempre olhando o passado. Mas quando uma mensagem vem, é para abrir os nossos entendimentos, para entender o que está acontecendo, não é o que passou. O que passou, nós podemos ler, qualquer um pode ler e falar, aconteceu isso, mas o importante é saber o que está acontecendo. Então, quando ele abriu o entendimento daquele povo, para entender que ele estava ali, que ele era o cumprimento daquele dia, eles falaram, não, tem 6 dias, você não pode fazer isso nesse sábado. Você não pode curar, você não pode fazer isso. Ele falou com eles, falou, mas eu sou o Senhor do sábado. Quer dizer, eu sou a pessoa que cumpre esse dia. Mas o que aconteceu? Eles rejeitaram a libertação ali. E aquilo ali era exatamente uma contagem, como nós estamos no fim. A era já se foi, e a 7ª era. Então, o mensageiro sempre vem no final da era. A mensagem mesmo, realmente, o dia 50 ou o jubileu é o final da era. É Malaquias 4. Não é a era. É Malaquias 4 que é o jubileu. Sabe? Porque quando quando acontecem essas coisas ali, não havia libertação nenhuma daqueles pregadores que estavam ali, os sacerdotes, ninguém era libertado. A única forma de libertar as pessoas era a mensagem de Jesus. E eles quiseram? Não quiseram. Sabe? Mas estava lá, como na era nossa. Há várias maneiras de entrar. Parece, né? Na verdade que Deus aceitou muitas coisas, dons e tudo mais, mas parece que as pessoas não entendem, que chega uma hora que Deus vai mudar a maneira como Ele mudou. Quer dizer, não é por tantas portas, mas quando a revelação vem para dizer, eu sou a porta das ovelhas. Chegou a hora de Deus falar assim, eu sou a porta das ovelhas. Quer dizer, eu sou a revelação, eu sou o dia 50, eu sou o jubileu. Eu sou o jubileu. O jubileu é a mensagem revelada. É um jubileu. E nesse jubileu, os irmãos veem que lá naquele jubileu, lá do passado, se a pessoa estivesse trabalhando, o jubileu era para libertar escravos. Todo mundo que era escravo era libertado por aquele jubileu, desde que ouvia a mensagem do jubileu, o som da trombeta. Então, quando tocava a trombeta, a pessoa era libertada, porque ele, não era que alguém ia falar com ele, olha, escuta isso, não, ele escutava e entendia a mensagem, e era libertado. E ele jogava tudo que ele tinha fora, para seguir o som daquela trombeta. As ferramentas, como hoje nós temos muitas ferramentas para tirar as pessoas daquela voz. Ferramentas, você sabe que lá ele já falava assim, se havia um escravo, porque na verdade que lá às vezes os escravos eram para trabalhar, estavam trabalhando e tudo mais, sabe? Mas aquilo era um tipo. Hoje não é que você tem um enxadão na mão. Hoje você tem uma igreja, às vezes, para você ser libertada dela. Você tem um pastor que você tem que ser libertado dele. Você tem uma religião que você tem que ser libertada dela, para poder entender a mensagem da hora. Porque se você não for liberto, não adianta. Jesus, quando chegou no final de São Mateus 23 ali, ele chegou ao final dos judeus. Ele já era, ou hipócrita, vocês ficam na porta e não entra e não deixa ninguém entrar. Está vendo?
É a mesma coisa hoje. Às vezes, a libertação está aqui diante de nós, mas às vezes nós não prestamos atenção muito no que é verdade, prestamos atenção muito nas pessoas que estão na frente do trabalho. E homem nenhum liberta ninguém. Jesus está aqui para libertar as pessoas. O dia 50 significa uma libertação total. Tinha que jogar o enxadão fora, e quem que quisesse, não era deixar para amanhã não, porque tem pessoas que falam, mas eu vou ouvir mais um pouquinho. Não, ouvia na hora, jogava o enxadão fora. E estava liberto, não precisava de voltar a ser escravo mais. Porque lá, se a gente seguir aqui no livro de Levítico, você vai notar que foi comparado como uma pessoa que fica numa casa que é colocada numa cidade murada. Então, aquela casa que está na cidade murada, se ela passasse de um ano para ser vendida, nunca mais ela podia ser libertada. Aquilo era um tipo de hoje. Se a pessoa ficar sendo escravo de pastor, escravo de religião, vai chegar um dia que a mensagem não faz mais efeito na vida dele. Não vai fazer. Porque às vezes ele ouve o som, como nós estamos pregando esses assuntos aí, de coisa que já aconteceu há 60 anos atrás, as pessoas estão repetindo isso agora. Repetindo o negócio, papa, não sei o quê. Ó, gente, que bobagem é essa? Será que não lê a Bíblia? Será que não lê a Bíblia, que o problema não é no homem, está na religião? O problema está lá. Quem está montado não é o homem, que estava montado, era uma mulher que estava montada no poder. E essa mulher, como eu comecei a falar, quer dizer, aquela mulher que Caim, aquela igreja que Caim e Abel saiu dela, só por revelação que um foi liberto. E o outro, por que não foi? Porque creu demais na igreja. Quer dizer, minha mãe, quer dizer, igreja, não adianta você crer muito em igreja, sabe? Igreja pode ser mãe, mas pode ser uma mãe que vai te deixar aqui. Nós temos um pai na terra e a mãe no céu, tá? A mãe é a Nova Jerusalém que está no céu, mas na terra nós temos um pai. E esse pai deve ser ouvido. E o pai, que está numa mensagem dizendo, e o pai é a palavra. É a palavra revelada, é o nosso pai, sabe? Por isso que o próprio Pai Nosso está mostrando isso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está vendo? Então, é isso que a gente tem que entender. Santificado seja o teu nome, mas aqui, está vendo? O nome dele foi manifestado aqui. E através desse nome nós somos santificados, nós somos limpos e tudo mais, mas não em nome de uma igreja, nada disso, sabe? Então, o som incerto, por exemplo, tem uma mensagem aqui, o som incerto. O próprio Paulo diz, se você pregar, como nós pregadores aqui, olha, se a mensagem que a gente prega e dá um som incerto, quem é que vai preparar para ir para o céu? Ninguém, porque o som que sai daqui pode causar um problema para a sua vida espiritual. Mas se sai um som certo, pode te ajudar na vida espiritual para você sair da terra. Se o som sai certo. Se não, é igual o caso do rifle, né? Se o rifle, na pontaria, se ele não está bem balanceado aqui, o mínimo aqui, quando chegar lá na frente, já não vai acertar o alvo nunca. Então é a mesma coisa. Tem que começar bem desde o princípio, para poder chegar bem lá na frente, para não errar o alvo. Então, o que nós podemos ver aqui, como eu só estou adiantando para os irmãos verem uma coisa aqui, como é que Deus faz essas coisas. Vocês notam aqui que tudo tem que ser 7. Primeiro tem que ser 7. Vocês viu lá, que lá era 7 anos para um jubileu. Passava 7 semanas de 7 anos.
Isso era o tipo das eras da igreja. Era o tipo. Tinha que passar 7 eras para depois vir o jubileu. Então, por isso que quando o jubileu chega no final. No final, tá vendo? Então, 7 vezes 7, 49. Sempre no 7 ainda não chegou o jubileu. O jubileu sempre é depois do 7. Jesus, quando estava na terra, ali, que foi na festa dos pães, a festa da Páscoa, você nota que ele morreu ali, depois que ele morreu, para ele voltar novamente no dia de Pentecostes, passaram 7 sábados, para acontecer o Pentecostes, e o Pentecostes foi o dia 50, foi uma libertação do Novo Testamento. Mas por quê? Porque o próprio Jesus tinha vindo cumprir o Velho Testamento, que era 6.000 anos, chegou no final do 7º, ele pagou o preço, mas teve que passar 7 semanas para ele manifestar no Pentecostes. E por isso que está aqui uma mensagem, que houve um debate entre aquele período de 40 dias, até hoje existe um debate. Existe uma ideia que a igreja tem que ficar aqui 40 dias, porque Jesus ficou 40 dias, está vendo? Você está vendo aonde, aí que está o erro? É aí que esse enxadão, se não sair das costas da pessoa, a pessoa não entra no jubileu, não escuta a voz do jubileu. Isso é uma falsidade, que aquilo ali tinha a ver, porque ali houve um debate entre aqueles 40 dias, sabe? Na verdade foi 7 semanas, durante aquelas 7 semanas, houve um debate entre o povo de Deus e do diabo. O povo do diabo entraram em ação dizendo, os discípulos vieram e roubaram o corpo. E esse debate foi 40 dias, até chegou o Pentecostes. O povo de Deus dizia, não, ele ressuscitou, ele está vivo, ele apareceu para nós. É a mesma coisa hoje. A era está cheia de coisas, de visões e tudo mais. Mas tem um povo que diz, não, ele ressuscitou e está aqui conosco. Nós entendemos que ele está aqui. Mas os demais não entendem, eles não sabem disso. Mas nós sabemos. Então houve um debate. Aquele debate era, o soldado veio e roubou. Aí o soldado teve que contar uma mentira, que aquilo era verdade. E aquela mentira foi durante 40 dias. Uns falavam, não, foi na verdade que eles roubaram. Os outros diziam, não roubaram, ele ressuscitou, ele já apareceu para mim, já apareceu para Maria Madalena, já apareceu para isso, para um, para outro. Mas quem cria era só quem via ele. Quem cria só aquele que conhecia a manifestação dele, que sabia que estava na terra, que sabia que ele tinha ressuscitado. Hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. As pessoas estão perdendo o sentido disso. Eu estava até vendo o negócio do tal de bebê reborn, não sei o quê, e está chegando até levar no hospital para... aí o médico até fala, mas essa pessoa deve estar com uma mente ruim. Não sei se está com mente... Todo mundo está com uma mente ruim, sabe? Levando até bebê reborn nos hospitais. Pois é, mas o negócio é esse. O problema, o povo está com a mente ruim, eles não estão entendendo nada, sabe? Mas por quê? Porque não é bem ensinado. Mas se fosse bem ensinado, você não acha que se todo mundo ensinasse a mensagem como ela é, que é uma libertação hoje, a mensagem é esse jubileu? Porque foi pregado, gente, foi pregado na 70 semana número 3, dizendo, esse é o jubileu 70, e significa que é subir acima às alturas. Então não existe outro jubileu, esse é o último, porque esse aqui vai fazer a igreja subir, porque é o último jubileu, é a última chance para nós. Se nós não entendermos, o que nós vamos fazer? Não morrer aqui.
por falta de conhecimento, por falta de revelação, nós vamos ficar esperando mais Papa vir, espera mais não sei o quê, espera mais, não tem Papa não, nós temos um papai que está na terra, nós precisamos de Papa não, nós precisamos de ter revelação do papai que está na terra, é isso que nós estamos precisando, de ter essa revelação que nosso papai está aqui, falando conosco todo dia, mostrando a verdade. É isso que nós estamos precisando. Não é esperando, mas tá fulano de tal é dos Estados Unidos, e é esse. Não, é esse nada. Isso é enchendo a mente das pessoas para ficar aqui na terra. Para quando o rapto acontecer, aí descobrir que já tinha acontecido. Mas o eleito não passa por alto nada, não. O eleito sabe todas as coisas. Sabe por que o eleito sabe? Porque Deus está no coração dele. É Deus que revela a verdade. Não adianta, não é eu que vou revelar a verdade para vocês, nem para mim. Se Deus não revelar para mim e revelar para vocês, o que você acha que nós temos direito de conhecer as coisas? Não, nós só conhecemos por Ele, porque esse Deus porque desde que houve aquele debate ali, no dia de Pentecostes, que Jesus desceu, que provou que aqueles discípulos estavam certos, porque o Espírito Santo desceu, e provou no dia de Pentecostes que os discípulos estavam certos, que Jesus tinha ressuscitado na verdade, e aí o Espírito Santo desceu. Mas para quem que ele desceu? Mas quando o Espírito Santo desceu, olha a confusão que estava no meio, lá de novo. Uns diziam, mas ele está bêbado. Outros podiam dizer assim, mas é agora, em outras palavras, 9 horas do dia, como que a pessoa vai estar bêbada numa hora dessa? Mas tinha alguém que tinha revelação para dizer, não, isso é o que Joel falou. O Espírito Santo ia descer e fazer essas coisas. Tinha que ter alguém com revelação. E alguém para receber aquela mensagem, mas alguém para falar contra, e a maioria estava contra. Mas por que estava contra? Porque não soube que Jesus tinha ressuscitado. É a mesma coisa hoje. O mensageiro já cansou de dizer, Jesus está aqui ressurreto, Jesus ressuscitou de entre os mortos, está aqui conosco. Mas alguém pode pensar assim, mas nas eras foi assim. Não foi assim. Não foi. Nas eras não foi assim. Porque Jesus, como filho do homem, depois, dentro das eras, ele era o filho de Deus. Mas ele prometeu que voltaria como filho do homem novamente. Então, para ser filho do homem, ele tinha que estar aqui. Ele próprio, manifestado em um corpo. Sabe? Então, é isso que nós temos que entender. Passou por alto isso, irmão? Não adianta. Não adianta, vai só perdendo, perdendo. E depois é só tombando e virando pó. E sem esperança da vida eterna. Só. Porque nós temos que descer para o pó da terra com a maior esperança de saber que esse corpo desceu, mas o próprio Deus também desceu junto, para poder me dar e dar a vocês um novo, porque se Ele desce junto, Ele levanta um novo, o velho fica lá, o velho é a casca do feijão, mas a vida do feijão é a vida que está dentro. Você sabe por que a gente fala feijão? Porque é uma das sementes mais que mostra isso. É um feijão, planta um feijão na sua casa e molha ele para você ver. Logo você vê assim a casquinha lá na ponta, mas porque a vida levantou e joga a casca para lá. Mas o que levantou ali foi a vida que estava dentro do feijão. O feijão mesmo, a casca mesmo, foi só para proteger a vida. Aí você sabe que essa casca aqui é só para proteger a vida que está dentro, para ninguém saber, só Deus sabe. Só Ele é que sabe. Então não é que, é claro, não é que eu tenho que sair sendo um santarrão, não. Deus é santo. Não é que nós vamos provar lado de fora que nós temos, não.
é a própria vida vivida nossa que prova se tem ou não, se tem Deus ou não. É a própria vida, não é outra coisa. Então, senão eu só fico falando e não leio, deixa eu ler umas partes aqui para a gente entender melhor. Quero ler aqui na mensagem o sonho certo. E essa mensagem aqui, nós vamos entender bastante aqui. O sonho certo, a partir do parágrafo 184. Aqui diz assim: agora, ouvimos o som de problemas vindo, bombas atômicas por todas as partes, conflito entre as nações, perplexidade do tempo. Por que nos preocupamos com o trabalho? Por que nos preocupamos com a casa? Por que nos preocupamos com qualquer coisa? Se nós estamos vendo as coisas acontecer, por que nós estamos tão preocupados com o que está aqui? Jesus nunca nos disse para preocuparmos, mas disse: quando vocês virem essas coisas começarem a acontecer, levantai vossas cabeças e regozijai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. Esta é a certeza do som do Evangelho, o som da trombeta, porque a trombeta soa no final, e essa trombeta é para nos livrar da destruição de Malaquias 4. A gente tem que falar diretamente, por isso que Malaquias 4, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Porque a escritura é uma escritura que, como se fosse uma coisa rápida e breve, é claro que é, porque é uma escritura para o final. Não deixará nem raiz e nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Mas como que ele ia trazer salvação? No aviso. Um aviso que ele está aqui para destruir a terra, como ele fez em Sodoma. Ele desceu para avisar que ele ia destruir Sodoma, mas ao mesmo tempo para cumprir a promessa para Abraão, que Sara teria um filho. E hoje é o quê? Ele desce para avisar que vai destruir o mundo, mas, e a outra promessa? Vocês também vão ser transformados. É a promessa também, Malaquias 4. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. O mesmo que desce para destruir o mundo é o mesmo que traz salvação, traz uma mensagem de libertação. É um dia 50, é o jubileu, é a mesma mensagem. Então vamos lá. Então, quando vemos o Espírito Santo entrando na igreja, começando a discernir as intenções do coração, quando que isso aconteceu, gente? Olha que isso já ficou no passado. Quando vocês veem um homem na terra fazendo uma coisa dessa, é Deus fazendo. Quando que isso aconteceu? Ficou lá no passado. Será? E é isso que nós temos que entender. Você tem que comer aquele alimento, aquilo é uma receita. E através daquela receita você recebe o medicamento. Desde que você aceita a receita verdadeira. Deus deixou a receita, vamos tomar o medicamento como está escrito na receita. Você sabe que a receita é a mensagem. Então vamos comer o alimento da maneira correta, não deixar uma panela, essa panelada que está aí misturando tudo, não entra nisso não, que não tem mais farinha para misturar na panela, a farinha já está aqui, ó. E se a farinha está sendo rejeitada, não adianta mais uma panela cheia de coisas, de mentira e de tudo, porque não tem mais um Deus para libertar dentro da panela. Porque Deus já mandou a farinha certa e já tirou o mal que estava nas denominações, do mal que estava lá.
que tirou você, como eu estava falando sobre Israel. Israel saiu do Egito, estava apanhando, foi libertado. Chegou lá no deserto, por falta de conhecimento daqueles pregadores, por rejeitar a mensagem da hora, matou o povo, e Jesus diz: todos estão perdidos. Quer dizer, todos estão no inferno. Porque os filhos deles falaram, mas nossos pais, em outras palavras assim, ó, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas eles citaram, mas nossos pais comeu maná no deserto. Jesus falou, eles comeram, mas estão todos mortos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a mensagem da hora. E quem comer desse pão vai viver eternamente. Olha, irmão, é tão claro. Então vamos aqui. Então, quando vimos o Espírito Santo entrando na igreja e começando a discernir as intenções dos corações, fazendo esses grandes sinais, e a volta do Espírito no entardecer, quando as luzes estão brilhando, nós o vimos vindo e fazendo aquela mesma coisa que ele fez em Sodoma, antes dela se queimar. Ver aquele anjo com suas costas viradas, dizer, porque Sara riu atrás dele. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. O que é isto? É o soar da vinda do Senhor Jesus. Você já pensou uma coisa dessa? Como que nós vamos passar por alto? Mas nós estamos esperando Jesus, mas Jesus está aqui, ué. Porque eu esperar para Jesus para ser transformado é receber Ele como Abraão recebeu. Não é o que está acontecendo aqui não é uma mensagem à parte, não, é o próprio Deus aqui falando conosco para ser transformado, porque não adianta eu e você esperar que Ele venha nas nuvens e chama de lá, mas vai chamar quem? Quem Ele trabalhou, quem Ele mesmo trabalhou na vida dele. É que Ele vai chamar. Mas por quê? Porque Ele mesmo está fazendo o trabalho dele aqui. Por que o William Branham foi embora? Por que o homem às vezes vai embora? É porque o homem só revela Deus na terra, mas o homem vai embora e deixa, e Deus fica. E Deus fica exatamente para isso. É para guiar o povo tem que entender que Deus está aqui. E Deus é a palavra, sempre foi a palavra. Eva, por que que rejeitaram a própria verdade ali? O próprio Deus falou com Adão, ó, toda a árvore está aí, você pode comer. E colocou a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E foi lá e avisou para Adão, olha, você não vai tocar na árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Mas não avisou nada sobre a árvore da vida, porque não havia morte. Pois a árvore da vida era a própria palavra de Deus para viver. Eles tinham que viver, não precisava de nem pensar, nem falar assim, olha, eu preciso saber mais alguma coisa. Saber o quê? Mas quando Satanás apareceu, citou a Escritura, que era verdade, mas Eva interessou em saber mais alguma coisa. E o que ela ia saber? O mal que nós estamos vivendo. Esse mal que está matando. Ela queria saber mais, que Satanás falou que tinha mais alguma coisa. Você vai ficar sabendo o bem e o mal. Mas ela não conhecia o bem, para que conhecer o mal? Mas ela interessou, porque o interesse da gente é isso. Aí eu quero saber mais. Vem mais papa? Vem. Então eu quero saber mais. Eu não quero nem saber disso, eu quero saber do que Deus está fazendo. Não quero nem saber do que vem mais. Porque tudo que eu preciso, ou nós precisamos, já está aqui. Não precisamos de mais nada. Sabe? É só não ficar procurando mais profeta, porque não tem. Sabe? Procurando mais alguma coisa, não tem. Tudo que nós precisamos já está aqui. Não precisamos de mais nada. É só procurar entender o que Deus está fazendo aqui.
sabe? Não tem mais outro lugar para você entender. É só você sentar, pedir a Deus revelação e Deus vai te mostrar. Pois Ele está aqui é para isso. Eis que eu vos envio Elias, o profeta, antes daquele grande e terrível dia, terrível dia, destruir o mundo. E ele restaurará os corações dos filhos de volta à fé original, de volta ao Evangelho, de volta ao poder de Deus, de volta ao verdadeiro Espírito Santo, de volta a Cristo outra vez, antes daquele grande dia chegar. Aí, está vendo aqui? Antes daquele grande dia chegar, Ele restaura o poder, Ele restaura tudo que nós precisamos, a fé original, o poder, o Espírito Santo, tudo aqui, sabe? Alguém fez até uma pergunta, talvez eu vou ler uma mensagem, alguém falou com o profeta, falou, ué, por que o William Branham não ensina sobre o Espírito Santo? Ele até falou assim, mas eu ensino sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é poder, já a pessoa, não é que a pessoa, não é nessas palavras, mas não é que a pessoa vê um vento chegando, não. O Espírito Santo, a pessoa tem que entender que o Espírito Santo é um poder que tem. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, a própria vida dele vai provar que tem. Porque pelas as nossas ações, a gente vai provar se tem ou não. Porque o Espírito Santo trabalha nas pessoas. Quer dizer, se eu faço a vontade de Deus, então eu vou procurar fazer o melhor. Não ficar fabricando nada, é o que está dentro, porque o negócio é o que está dentro. Se não tiver nada bom, não adianta eu fabricar. Quer dizer, é como a ovelha, a lã, ela já tem a lã. E ela pode dormir, ela pode ficar doente, e ficar muitos dias doente ali, mas a lã dela sempre vai sair, porque já está nela. Ela não tem que ficar fabricando nada, ela já tem lã, sabe? Então, o cristão é isso, ele não tem que tentar fabricar nada. Se Deus está nele, os feitos dele vai ser Deus fazendo através da vida, sabe? Então, vamos mais um pouquinho aqui. Então, ele disse aqui, nós ouvimos a trombeta soando. Puxa, o que é isto? Despertai-vos, santos do Senhor, porque dormis quando o fim se aproxima? Vamos nos aprontar para a chamada final. Se isso der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Se é incerto, mas ele não é incerto. Quer dizer, esse som não é incerto, esse som é certo. Quer dizer, não é eu, é o som da palavra, a mensagem está certa. Quer dizer, eu posso complicar a vida das pessoas com a mensagem. Ou nós podemos complicar a vida das pessoas com a mensagem. Pegar uma mensagem, uma só mensagem, por exemplo, aquela mensagem mesmo que está lá escrito sobre o Papa vindo dos Estados Unidos, pega um parágrafo, é isso que é parágrafo isolado. Você pega um parágrafo daquele e aí monta um quadro através de um parágrafo, sabe? E o Papa vindo dos Estados Unidos segundo de acordo com a profecia. E aí? Está vendo? Aí você monta um quadro, tá vendo? Aí chega um homem, e nem o homem, nem lá mora, nem lá ele mora em outro país, sabe? Mas tá vendo aí, tá vendo? Cumpriu a profecia, mas qual profecia? Falou que era segundo a profecia, mas qual? O Papa vindo dos Estados Unidos segundo a profecia, Está vendo? Aí é fácil demais. Você pega e isola um parágrafo e põe muita gente na expectativa e no erro e para não ser transformado. Irmão, ninguém vai chegar no rapto crendo da maneira errada. Ninguém. Ninguém.
ninguém vai chegar da maneira errada, crendo da maneira errada e ter parte no rapto. Quem vai ter parte no rapto tem que estar crendo da maneira que a mensagem é. E mais nada, sabe? Não tem jeito. Então vamos aqui. Eu ainda tenho mais um tempinho aqui. Vamos aqui, para vocês verem uma coisa aqui. A mensagem contagem regressiva, aqui no parágrafo, deixa eu voltar aqui, ver. No parágrafo 53, escute bem aqui que vocês vão entender o que significa um som de trombeta, o som do Evangelho, a verdade, no caso, né? Veja aqui, a era do astronauta. Olha para você ver que Deus fez a parte espiritual de acordo com o natural. Fez igualzinho, principalmente quando pega de Lutero para cá. Por que ele pega de Lutero para cá? Porque as outras eras foram 3 eras no passado, Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Quando chegou na era de Tiatira, a semente foi para a terra. E ela brota com Lutero, por isso que ele pega de Lutero para cá. E a semente brota com Lutero, porque na era das trevas, Roma matou 68 milhões de protestantes, então foi como se tivesse acabado. Acabado o povo de Deus, mas não é porque acabou, é porque os cristãos naquele tempo foi pó da terra. Mas aquilo tinha que brotar, porque na verdade o que vem primeiro é a palavra. E além dos cristãos ir para o pó da terra, Roma segurava a palavra. Ninguém podia ler, ninguém podia pegar uma Bíblia, nada. Ele segurava lá. Mas o que Deus fez? Antes que os cristãos tornassem a vir, ele libertou a palavra primeiro, que estava lá no Vaticano. Lutero estava lá. E Lutero trouxe a Bíblia, está aqui em Apocalipse 14, verso 6. Aquele anjo trouxe a Bíblia, trouxe o Evangelho eterno para nós. Deus libertou primeiro a semente, a palavra é a semente. Para depois libertar a semente, os filhos. Mas ele primeiro libertou a semente e a palavra. Lutero trouxe a Bíblia e hoje está na minha mão, ou na nossa mão. Está vendo? Por quê? Porque Deus tinha um anjo, e é por isso que o William Branham às vezes começa de Lutero para cá. Mas o que Deus fez para a gente entender melhor? No tempo de Lutero, o que havia na terra, no natural? Uma carroça. Então, ali estava iniciando a justificação. Mas do lado da ciência havia uma carroça. E era um poder, era um cavalo puxando uma carroça. Aí vem a santificação. O que a ciência tinha? Um carro. Jamais cavalo naquele carro. Está vendo as coisas? Um carro. Isso aí era justificação, era santificação. Quando veio o batismo do Espírito Santo, que é os pentecostais, a ciência tinha um avião. O avião já estava passando, ia até as nuvens e tudo mais. Era um poder no natural, porque Deus tinha um poder maior. Os pentecostais estavam falando em língua, eles subiram mais. Mas quando a ciência traz um astronauta, Deus traz uma mensagem maior do que o astronauta. A mensagem que está aqui agora é o maior astronauta, é Jesus aqui na Terra. Para tirar o povo e subir além das nuvens, das estrelas e tudo mais. Mas um poder maior de Deus está aqui. Mas por quê? Porque a ciência também tem um poder maior. E o poder maior desse astronauta, porque o avião ainda tem um piloto e tudo mais, mas o astronauta, você tem que ter coragem de entrar nele, porque o poder dele funciona fora. A pessoa entra e aí há um poder que levanta. Aqui é a mesma coisa, nós temos que entrar em Cristo. Ele é o próprio poder que levanta o povo. É só crer e obedecer e ficar dentro. Ninguém vai ficar aqui na terra. Levanta e vai embora.
desde que nós cremos e obedecemos da maneira certa. Então vamos aqui, para vocês entenderem aqui, ó. A era do astronauta, estamos vivendo na era do astronauta, tão certo quanto Deus tem testificado pelos acontecimentos naturais lá, assim Ele está testificando disso, agora que se tem alcançado o astronauta. Deus tem alcançado o que Ele prometeu alcançar nos últimos dias, de acordo com Malaquias 4. Viu aqui? Malaquias 4, não da era de Laodiceia, mas Malaquias 4. A única coisa que se libertar dos aviões e automóveis, seja lá o que for, ter alguém que prega a verdade para te libertar daquelas coisas que ficou para trás, que não tem mais resultado. O resultado agora é o astronauta, o resultado agora é o jubileu 70, é a manifestação de Deus na terra. Porque esse aqui é maior, porque agora os outros eram a manifestação de Deus. Justificação é de Deus, santificação é de Deus, batismo do Espírito Santo também, mas o Espírito Santo é Deus na terra, e Deus está aqui. Ele é o astronauta que levanta as pessoas, é Ele mesmo que está na terra. Não é algo que Ele fez no passado, não. Ele mesmo desce para levantar o povo. Ele mesmo está aqui na terra. Por isso que Ele foi chamado e diz que, como foi nos dias de Sodoma, será. Porque a manifestação de Deus em Sodoma foi andar com Abraão e comer com Abraão. E dizer para Abraão, Sara vai ter um filho. E dizer para Abraão, eu vim destruir Sodoma. A mesma coisa, está aqui. Ele está aqui cumprindo Malaquias 4. Malaquias 4 não vai deixar nem raiz e nem ramo. Mas para os eleitos, há uma verdade oculta que está aqui na terra, que somente o eleito sabe disso, porque os demais ficarão sabendo depois que o rapto acontecer. Muita gente vai ficar sabendo depois. Depois que o rapto acontecer, muita gente vai saber, mas isso era pura verdade. Mas por que não ficou sabendo? Faltou alguém para pregar? Porque está aqui, ó. Mas esse aqui serve para nós hoje. O astronauta é para quem está vivendo hoje, tá? Então, aqui, só para terminar aqui, então, a única coisa que ele tem que fazer é ter alguém em suas mãos que possa livrar dos aviões e automóveis, seja lá o que for. Não olhar para trás ao que isto era, que era isto. Porém, mais poder para elevá-lo mais alto, elevá-lo à presença de Deus, elevá-lo para ali onde todas as coisas são possíveis. Viu o quê? Para elevar aonde tudo são possíveis. Então, e aqui a gente tem que obter essa fé verdadeira, porque para sair daqui a gente tem que ter, e essa fé só Deus pode dar, só Ele é que pode dar, ninguém mais pode dar essa fé, sabe? Então, vamos ler aqui agora. Então, é o jubileu, retorno e jubileu. Eu quero ler para os irmãos entenderem também aqui, ó. 124, porque já está quase na hora ali da gente terminar. Deus nos chamou, nossos pais, para fora há 50 anos atrás e nós retornamos. Isso é na era, isso é na era. Você sabe que na era foi isso. Quer dizer, Deus deu uma oportunidade para todas as igrejas, como chamada era pentecostal. Essa era pentecostal, Deus deu os dons para as pessoas e eles falaram em línguas, mas eles pensaram que era só aquilo, sabe? Mas esse mesmo Deus que deu esse dom, Ele é o doador de tudo. Ele viria aqui para revelar tudo, né? Então, aí Ele disse aqui, e nós retornamos, e vocês veem o que nos tem acontecido, um grupo de desgraçados sob o nome de pentecostais. Viu? Pessoas que fumam, bebem, casam-se 3 vezes ou 4 vezes, mulheres que cortam seus cabelos, pintam-se,
usam seus shorts, usam roupas imorais, de tudo, e chamam a si mesmas de irmãs pentecostais. Que desgraça para o nome de Cristo, que desgraça sobre sua igreja. Não me maravilho de que ele disse que foram encontrados nomes blasfemos em Babilônia. Viu aqui? Vocês estão vendo que nós estamos acompanhando as mensagens que foi pregado? Está vendo? A mulher que estava lá no deserto foi lá para os Estados Unidos para receber vários nomes blasfemos, para ficar falando que uma coisa que já aconteceu, que agora está acontecendo. Tudo isso é blasfêmia, nomes blasfemos. Está relacionado junto, porque não está entendendo nada. A igreja de Cristo, ela não tem nomes blasfemos, porque não é um tabernáculo de contagem. É um corpo de Cristo que está na terra, que está sendo trabalhado pela palavra. Então a palavra está preparando um povo, não é o tabernáculo de Belmiro. Tá? É o tabernáculo que ele criou. É eu e você. Sabe? Então, vamos aqui. Não me maravilho que ele disse que foram encontrados nomes blasfemos em Babilônia. Organização, confusão, todo tipo de bagunça, todo tipo disso, daquilo e daquilo outro. Onde está Cristo na coisa toda? Retorne, povo. Está vendo? Está pedindo para retornar. Eu desejaria saber esta noite, enquanto estamos com nossas cabeças inclinadas, se as pessoas creem que isto é a verdade, que nós deveríamos retornar durante este jubileu, não outro, não ficar inventando outro jubileu, porque pode passar 50, 100, 200 anos, não adianta, esse é que vale, esse aqui é que vale, porque esse é de Deus. Os demais podem ser dos homens, mas esse aqui é de Deus, porque Deus desceu para libertar o povo. Então, diz aqui, que deveríamos retornar durante esse jubileu, é a última chamada de Deus para a sua igreja. Se vocês creem, levantem as suas mãos para Deus e digam: Deus, eu quero vir. Apenas levantem as suas mãos e digam: eu creio nisso, eu creio nisso. Todas as águias agora que conhecem, creem. Amém. Amém. Vamos colocar de pé e vamos orar. Vocês notaram que a mensagem é verdadeira? Então não é mensagem de Belmiro, não é mensagem de pastor, nada. É a mensagem de Deus na terra. É que liberta as pessoas. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar e pedir a Deus libertação. Senhor Deus, dá-nos uma libertação total, Pai, através da Tua palavra que já está aqui, Senhor, há muitos anos, Pai, e ela está sendo abandonada pela maneira de expressão, Pai, pela maneira de pregar. Senhor, me ajuda a ajudar o povo, Senhor. Meu Deus, eu estou aqui diante desse púlpito, Senhor, aonde nós temos pregado a Tua palavra. E eu creio, Senhor, que a Tua palavra, a Tua mensagem é verdade, Senhor. Eu creio que o Senhor é essa própria mensagem aqui na terra. Assim, meu Deus, ajuda nós, Senhor, a sair daqui libertados. Que cada dia que ouvimos a Tua palavra, que seja uma libertação para as nossas almas, Senhor. Ajuda as nossas famílias, Senhor. Ajuda os irmãos que estão ouvindo, Senhor, através da internet também, Senhor. Liberta eles, Pai. Mostra a eles essa verdade, Senhor. E ajuda, Senhor, Marcelo também que está viajando, Senhor. Meu Deus, que ele possa voltar amanhã em paz. E outros que estão viajando, Senhor. Ajuda cada família, Pai. Meu Deus, dá-nos uma noite abençoada. Na paz do Senhor Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.